Olá, gente, tudo bom? Então, eu sou Ana Caroline Cardoso, estamos aqui no meu Instagram e eu convidei o Sabino, que é uma pessoa que eu fico muito lisonjeada de estar aqui, porque é um cara que eu admiro há muitos anos pelo trabalho dele. Ele é psicólogo, né, por formação, tem um projeto que eu acho incrível, então, assim, acho que vão ter assuntos muito legais que eu gosto de trazer bastante aqui no meu Instagram. Então vamos falar um pouquinho sobre o seu projeto. Qual é o nome do projeto, como começou? Fala aí um pouquinho pra gente. Oi, gente, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Sabino, eu sou psicólogo e atualmente eu tenho atendido, cara, muitos adolescentes, muita demanda de depressão, de tentativa de suicídio, de automutilação. E o nome do projeto se chama Oxigênio, acho que dá até para ver mais ou menos aqui a ideia, né, do coração e o cérebro, que a ideia até de te alimentar o coração e o cérebro desses meninos. Bom, eu sou psicólogo há 4 anos, e eu tenho recebido muita demanda assim, dentro da clínica, né? De meninos com depressão, meninos com 11 anos de idade com crise de ansiedade. E eu assustado meio que com isso, né? Porque a gente é muito ruim para falar de prevenção. Né? A gente espera a merda acontecer, tipo, tá nas últimas para poder ir pro hospital. Eu mesmo sou assim, se tiver uma dor de cabeça, alguma coisa, você vai se automedicar e tá errado. E você vai procurar ajuda nas últimas. E isso é horrível, eu acho que é muito cultural. Então eu comecei a perceber que se eu ficasse só na clínica esperando esses meninos, eu só ia ficar atendendo essas demandas. Então foi quando eu tive a ideia de fazer o Projeto Oxigênio, que é um pouco na perspectiva da gente falar sobre gestão das emoções com os meninos. Porque eu estava percebendo que para esses meninos, tipo, eu atendo muito Fundamental 2 e Ensino Médio, né? As principais demandas são as tretas de família. Eu até tenho um sonho assim, de escrever um livro que é sobre... Por favor. O que todo filho... Por favor, escreva um livro. Gente, inclusive, se assim, você não conhece o Sabino ainda, né? Vai no Instagram dele, porque assim, os textos dele são sensacionais. Eu acompanho o Sabino, a gente se conhece há uns anos, então assim, os textos dele são incríveis, assim, é muito diferenciado você ver uma pessoa falando realmente, você aborda uma linguagem muito diferente, assim. Acho que você seguiu realmente o caminho muito certo de fazer psicologia. Eu sou muito, muito, muito fã do trabalho dele, e eu vejo que, inclusive, quando ele começou a fazer esse projeto, eu achei muito legal, que eu via que ele... E vai nas escolas, passa vários dias nas escolas, né, pra poder fazer essa prevenção. Eu vejo as crianças, né, ligando pros pais, pedindo desculpas. É mais superficial, né, o que eu vejo, comparado ao que você faz. Então, até por isso que eu quis trazer aqui. Eu falei, gente, as pessoas precisam conhecer, precisam ter esse olhar para esse projeto, né. E aí, como que funciona? Qual é a sua ideia nas escolas? Como é separado isso dos dias? Como que as pessoas te recebem? Então, aí quando eu chego na escola, eu fecho com a escola... a gente tem 4 encontros lá. Aí o primeiro dia eu vou falar sobre tipos de alunos que existem. Porque é tipo assim, eu tenho um dia para poder conquistar eles. Tem que dar aquela quebrada. É muito engraçado, porque quando eu chego lá, muitos ficam me olhando assim, tipo, o que esse moleque tá fazendo aqui, o que esse cara quer. E ainda mais para adolescente, quando se fala que é psicólogo, né, infelizmente ainda tem essa imagem de, velho, o cara tá achando que a gente é doido, tá achando que a gente precisa disso. Então eu vou falar sobre tipos de alunos que existem e faço uma peça de teatro que é bem engraçada e tal, e interage bem com eles. Só que ao mesmo tempo que ela é engraçada, ela termina meio tensa. E aí eu faço convite pros moleques, falo, mano, eu queria que demais você participasse dos outros dias. Porque o primeiro dia, geralmente todos participam. Só que nos outros dias eles participa escolhem. só quem quiser. Só quem, tipo, fizer uma inscrição e quiser participar mesmo. E você recebe... Quanto isso você é recebido bem? Muda bastante os números de quem foi, de quem continua? Cara, rola arrependimento de quem não foi? Olha, pelo que eu sei, até hoje, de ninguém. Não, eu sou de quem não foi. De quem dos não amigos foi, falarem, sim, nossa, sim, foi muito top, sim. Você perdeu. Sabe o que rola, que eu tava percebendo? A gente até tenta manipular isso de alguma forma com a escola, que é tipo assim, como o primeiro dia ele é engraçado e confrontante ao mesmo tempo, porque quando eu faço a proposta dos outros dias, eu falo, mano, talvez você tem coisas para tratar aí no seu coração que tá super escondido, que você não tem coragem de falar com ninguém e tal. E muitos acabam fugindo. Porque não quer dar de frente com aquilo que incomoda. Ninguém quer dar de frente, na verdade. Eu acho que o problema da sociedade maior é esse. As pessoas não querem
olhar de frente pro problema, que eu acho que tudo é resolvido hoje em dia se olhando, com diálogo, com conversa. Exatamente. Assim. A nossa tendência, eu acho que é do ser humano disso, é da gente fugir. Pode fazer uma avaliação aí. Se você tem alguma treta com alguém, com tua família e tal, a nossa tendência é de fuga. Então, aí eu faço essa proposta para eles. No outro dia eu vou falar sobre tretas de família. E aí é onde o bicho já começa a pegar, assim, né, com eles. Porque eu começo a falar sobre, por exemplo, uma das coisas que eu falo é porque nós temos muita dificuldade de dar uma segunda chance para os nossos pais. E é um assunto muito singular para se falar com o adolescente, que às vezes sofreu por determinadas coisas, assim, com os pais, né? E aí eu vou trazendo a ideia, fazendo uma análise com eles, que é tipo assim, a gente nasce e toda a nossa infância, quem sempre supre as nossas necessidades são os nossos pais. E quando a gente chega na adolescência, é quando a gente começa a ter um pouco mais de noção do que é o mundo, do que são as coisas, é quando a gente acha que já é dono da nossa vida mesmo. E aí a gente percebe que aqueles pais que a gente achava que eram os nossos heróis, eles também erram pra caramba, eles são um vacilão demais, né? E por isso muitos filhos ficam, caramba, por que eu tenho meus pais assim? Por que eles fazem isso comigo? Então eu vou meio que trazer uma noção diferente para eles de que, cara, se seu pai faz isso, é muito provável que ele também não teve uma criação de diálogo, de uma cabeça aberta do pai dele, então ele tem dificuldade. E aí eu provoco eles ao seguinte... por exemplo, seu pai nunca te falou eu te amo e você é doido para ouvir, você já falou? Que tal você tentar ensinar teu velho a falar isso, né? A praticar um pouco disso? Porque se ele passou a vida inteira dele sem ouvir, né? Eu escuto muito dos pais assim, Sabino, eu saí de casa com 12 anos de idade, com 15 anos eu já comecei a trabalhar, fazer um monte de coisa. Então, muitos dos nossos pais tiveram pais muito agressivos, muito duros com eles. Então, porque eu acho que os nossos pais, né, viveram era tudo muito diferente. Realmente, a nossa geração hoje em dia criou um avanço muito surreal, muito rápido. Pra eles era tudo muito diferente. Só de não ter tido celular na época, cara, hoje em dia você já cortaria muitas coisas. Só que eu acho que os pais são muito ligados no financeiro, não tem como não ser. Mas as maiores brigas é por conta que o pai fala, você tem tudo, olha aí como é que você tá sofrendo. Ou então, vai trabalhar que resolve, vai lavar uma louça que isso aí resolve rapidinho. Como que você vê isso, assim? Porque eu também queria muito que os pais quebrassem isso e fossem mais a psicólogos, né? Você faz um trabalho para adolescentes, mas eu gostaria que tivessem, sei lá, no trabalho da minha mãe, uma pessoa que vá como você, para que ela veja o psicólogo de uma forma diferente. Deveria, cara. Infelizmente não tem. E eu vejo assim... eu recebo muitas mensagens no Instagram de meninos abrindo o coração, compartilhando, e eu falo, cara... procura um psicólogo, e aí fala assim pra mim, Sabina, eu já tentei, mas meus pais falam que isso é coisa de doido. E aí eu tento até mostrar pra ele assim, cara, seu pai acha isso porque há 20 anos atrás, há 15, 30 anos atrás, realmente, culturalmente, era essa noção. A pessoa, fulano foi pro psicólogo, porque então já vai internar, já vai ser mandado pro psiquiatra para tomar remédio. E essa geração de tempos atrás, eles tinham essa noção do que era psicólogo mesmo. E aí eu tento convencer, hoje eu falo assim, só tem como um processo terapêutico, principalmente com adolescente, ser eficaz se eu tiver alcance aos pais. Porque, na moral, na maioria das vezes, eu preciso ter mais tempo com os pais do que com o próprio paciente meu, que seria o adolescente. Então, mas eu acho assim, que tem a terapia de casal, né? Eu acho que podia muito ter a terapia de pai e filho, assim. É uma coisa que, inclusive, eu me interessaria em fazer, porque não adianta, às vezes o que até tem as frases, né, que as pessoas falam, a gente faz psicólogo pra curar a ferida de outra pessoa que deveria fazer psicólogo. Então, às vezes, os filhos estão sempre procurando essa perfeição de serem aceitos. Alguns chutam o pau da barraca e falam, também não quero mais saber, não vou mais fazer o gosto dos meus pais, até saírem de casa, né, pessoas mais velhas, e pronto, não tem mais relação com os pais. E alguns seguem tentando a vida inteira serem perfeitos ou serem o melhor que acha que é, só que o pai não fala o que seria esse melhor, porque a gente às vezes acha que é o financeiro, aí a gente tenta dar o máximo, trabalha, sai de casa, mostra o financeiro, mas mesmo assim o pai não muda. Então a gente fica meio perdido, assim, sabe? É sinistro você perceber. Eu, às vezes, dou palestra junto com meu pai, a gente pesquisa muito sobre essas coisas, né? E a gente gosta muito de falar sobre o conflito de gerações. E seu pai defende a parte dos pais e você é dos filhos, né? Eu vi mais ou menos uma coisa exatamente. dessas. E aí a gente vai ver que, por exemplo,
para essa geração, que nem meu pai, que tem 59 anos, vai fazer 60 agora, qual era o objetivo de vida deles? Era nascer e ir para a escola até quando der, arranjar um emprego mais rápido possível e permanecer nesse emprego por mais de 20, 30 anos, porque aí ele se aposentava e aí a vida para ele começaria, que é aproveitar a aposentadoria. A nossa geração não pensa assim. A nossa geração não está pensando em aposentadoria, ela quer curtir enquanto trabalha. É a geração happy hour, né? Cara, eu vou trampar aqui e se eu estiver insatisfeito, eu tenho uma liberdade de mudar de trampo, né? Eu posso fazer uma parada que eu gosto, que eu acho que eu tenho habilidade. Eu não preciso necessariamente estar num trabalho que não me satisfaz. Então, mas às vezes a gente tem essa facilidade de mudanças porque a gente já tem a base familiar que nossos pais passaram trabalhando por muitos anos para que a gente possa estar desempregado por um tempo e eles darem aquele alicerce, né? Mas assim, você até falou que você gosta mais de trabalhar em escola pública, a gente estava conversando antes. Como que é isso na escola pública? As crianças, as adolescentes falam sobre isso, dessa parte financeira? Você sente que os pais são mais ausentes porque estão trabalhando e dando coisas em casa ou não? É por outros motivos? Cara, eu tenho falado que o mal do século não é a ansiedade, não é a depressão. O mal do século é a falta do exercício de paternidade. E uma das diferenças da escola pública para a escola particular é muito interessante isso, eu tenho observado assim. Eu tenho me preocupado mais com os meninos que têm tudo em casa, que os pais podem oferecer de tudo, do que muitas vezes com o moleque da periferia que não tem muita base em casa. Sabe por quê? Porque esse moleque que cresce nesse contexto em que o pai dá tudo, que está o tempo todo mimando, ele vai ter muita dificuldade quando ele cresce de ter resiliência na vida. E aí, por que eu falo que eu gosto muito da escola pública? Porque eu consigo trocar muito mais ideia e ter um papo muito mais cabeça, mais profundo sobre dor ou sobre alegria, sobre a vida em geral, com os meninos que estão enfrentando aquilo. É muito cabuloso isso, é muito sinistro. E talvez por isso que eu gosto tanto da escola pública. Eles enxergam mais que tá faltando aquilo, então eles estão mais abertos a ouvir. Os de escola particular estão tipo assim, não, nem quero saber disso. Tipo Exato. Assim. É claro que é muito relativo, né? É muito relativo a gente falar escola pública ou escola particular. Mas no geral, o que eu tenho visto, entrando muito nas duas escolas, nos dois contextos, é isso. Quando eu falo até da ausência de paternidade... infelizmente, no último dia, no último encontro, é o encontro com os pais que eu tenho, né? E o tema que eu trabalho é o que todo filho gostaria de dizer aos seus pais, mas não tem coragem. E como que é esse encontro com os pais? Os pais aceitam facilmente de ir nas escolas? Eles vão nas escolas? Cara, eles só vão porque a gente, nos outros 3 dias que eu tô com eles, a gente convence os meninos a chamarem os pais. Porque, pensa, adolescente não quer pai dentro da escola, né? Porque geralmente ou é para ouvir sapo ou para pegar o boletim. Sim. E aí, quando ele insiste pro pai ou pra mãe, por favor, vai lá, eu acho que vai ser bom e tal. A gente fica os 3 dias falando pros meninos, cara, vai ser muito bom para você. A gente tem tido uma aceitação incrível. Até em questão assim, de tempo, pais. Os pais que trabalham, como que fazem? Porque a gente faz à noite, né? Então, tipo assim, o projeto é segunda, terça, quarta e quinta de manhã e quinta à noite com os pais. Aí, tipo, às 20 horas. E aí, geralmente, vai eu e meu pai. E aí, meu pai é, tipo, advogado dos pais e eu sou advogado dos filhos. Isso é sensacional, gente. E a ideia principal é a gente falar sobre como o diálogo, o relacionamento, a gente abrir mão do que a gente acha para escutar o outro, como isso pode ser Eu eficaz. acho que na escola tinha que ter uma matéria obrigatória de psicologia. Porque Tinha, também acho. não vão ser todas as escolas que vão ter acesso a isso. Então, e é por um período, de 4 dias de uma vida que você vive na escola por muitos anos. Eu acho um absurdo a gente só aprender matérias consideradas básicas para vestibular e não matérias básicas para vida. Então, Cara, a gente tá muito inteligente sabendo de muitas coisas, mas não sabe de nós mesmos. Na moral, a escola, a nossa educação de forma geral, ela é muito atrasada. O nosso ensino educacional, ele é muito atrasado. Se a gente pensar de como as famílias estão sofrendo por causa de uma mudança de mentalidade, das gerações que estão vindo,
muito, o sistema de emprego mudou, mas a escola continua pensando da mesma maneira. Mas você fala escola no mundo todo ou a do Brasil é mais atrasado? Pelo que eu conheço da realidade, o sistema brasileiro, né? Eu já vi alguns relatos, já li sobre escolas na Europa e em alguns outros lugares que eles já estão muito mais abertos em relação a isso. Mas não tem mais como a gente fechar a nossa cabeça para demandas emocionais. É o que mais os alunos estão pedindo socorro, né? Tanto essa pressão, moleque com 14, 15 anos já tem que saber o que tem que ser da vida. E às vezes a pressão do pai que é advogado e fala, você não tem que querer nada, você tem que fazer direito. Então eles precisam muito dessa... Mas é exatamente isso, nós, no geral, estamos todos pedindo socorro, assim. Sim. E aí poucas pessoas estão tendo esse olhar, tem algumas que estão sem muito tempo pra isso, né? Que é o que acontece hoje em dia da ansiedade, que é um outro assunto que eu gostaria de falar. As pessoas falam que estão muito sem tempo, o tempo inteiro. Elas estão sempre correndo o tempo inteiro, mas às vezes nem é por motivos, assim, que realmente... Sabe, é como se para as pessoas próximas, para sua família, para seus amigos próximos, você sempre tá muito sem tempo. Sempre tá muito sem tempo, até para manter as relações, que hoje em dia eu vejo, na minha vida mesmo, eu coloquei como propósito para mim há um tempo agora recente, de ter tempos para as minhas relações, amigos mesmo. A gente quer o tempo inteiro provar para os outros que a gente tá fazendo alguma coisa de útil. E o útil é algo que é relacionado a dinheiro. Então, antes mesmo, eu tinha vergonha de falar que tava, sei lá, vendo uma série, dormindo ou coisas do tipo. Porque, não, a pessoa me perguntou num dia à tarde, eu tenho que estar falando que tô trabalhando. Não menti, mas aí eu trabalhava mais do que o normal pra poder estar falando. E hoje em dia, eu acho assim, quando alguém fala, cara, o que você tá fazendo? Tô fazendo nada, sei lá, tô ouvindo uma música e tal. Às vezes as pessoas ficam meio assim, eu fico, gente, isso pra mim é primordial, pra mim é...